Olá, namastê, como estão? Hoje mais uma aula, a gente está chegando quase ao fim, né, dessa programação do Conexão Ayurveda. E eu estou muito feliz de ter gente fazendo perguntas. Eu recebi várias perguntas inbox também. Tem muita gente me escrevendo pelo Instagram, tem gente do grupo lá do Telegram também me mandando mensagem. E estou bem feliz com isso. Então, hoje a gente vai estudar uma parte do Ayurveda que eu sou encantado, que é a minha especialidade, né? Que é quando a gente vai falar um pouco das emoções e como que as emoções afetam, por exemplo, a digestão. Por isso que eu chamo de digestão emocional. Eu, além de estudar Ayurveda, eu sou especialista em psicologia e eu adoro fazer essa união do pensamento ocidental, da psicologia ocidental, com a Ayurveda. Na verdade, não é bem união, porque tudo que eu já estudei até hoje dentro da psicologia aqui no Ocidente, eu vejo que a Ayurveda já falava, com as palavras dela. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a digestão emocional e aí a gente vai entrar um pouco na filosofia do yoga. Tem um desenho muito bonito e perfeito de conexão entre esses saberes que eu acho que hoje vai ser um dia interessante de esclarecer muitas coisas e vai gerar muitas dúvidas. E então esse convite é um convite para uma jornada. A aula de hoje eu acho que é para começar a abrir a cabeça. E eu vi que tem gente me perguntando sobre o curso, bastante gente me perguntando sobre o curso de formação em Ayurveda. Então, antes da gente começar com o nosso mantra, eu queria dizer que, para quem não conhece minha trajetória, eu sou terapeuta Ayurveda, eu sou discípulo de um grande Vaidya na Índia, que é o Dr. Rajiv Raj. Eu estudo com vários médicos da Índia, inclusive toda semana tem grupo de estudo. Eu tenho um grupo de mentoria de terapeutas, em que eu dou a mentoria para os terapeutas, e eu trago também os professores da Índia para dar mentoria. Aí é para quem já é avançado em Ayurveda. E eu sou sócio do Dr. Raj lá na Índia, no curso dele. Todo curso que é feito para estrangeiro na Índia é uma sociedade entre eu e o Dr. Raj. E então a gente eu trabalho hoje com formação em Ayurveda não só no Brasil, e aí eu tenho escola no Brasil inteiro, mas também fora do Brasil. Agora a gente está fazendo uma expansão dos cursos presenciais também, quer dizer, agora não, porque nós estamos em Covid, né? Mas depois Covid, então a gente está começando a pegar os países vizinhos do Brasil e começando a trabalhar com a Ayurveda neles. Está muito bonito esse movimento. É muita gente estudando a Ayurveda, o que é bom, porque a gente vai popularizar a Ayurveda. E existe uma expectativa hoje da Índia, do governo indiano, que nos próximos 8 anos a Ayurveda vai estourar como uma medicina, vamos chamar agora de medicina alternativa no mundo inteiro. Tem um esforço governamental para que a Ayurveda seja igual o yoga é hoje no mundo, super popular, né? Então, esse é o momento certo para quem quer estudar Ayurveda começar a estudar, porque quando esse boom acontecer, vocês já vão estar aí trabalhando com a Ayurveda. É muito promissor o mercado de Ayurveda. Eu estou falando primeiro de mercado, porque de vida vocês já sabem, eu já falo demais. Eu trabalho somente com a Ayurveda hoje. E eu vou falar para vocês, se eu tivesse escolhido uma profissão, por exemplo, de médico alopático, ou de engenheiro, ou de qualquer dessas profissões que todo mundo olha por causa do financeiro, talvez eu não teria o retorno financeiro que eu tenho trabalhando com a Ayurveda. Agora, trabalhar com a Ayurveda para mim não é um objetivo de retorno financeiro. Ele vem naturalmente pelo estudo, pelo comprometimento, pela paixão que eu tenho por isso e pela devoção que eu tenho pelo trabalho de cura, né? E aí a consequência é o trabalho ser reconhecido. E eu estou adorando, eu vivo num sonho. Esse é o meu grande sonho, trabalhar com esse movimento. Eu espero que mais gente faça parte dessa união linda de poder falar um pouco sobre uma medicina ancestral. Aliás, sobre a medicina mais ancestral que a gente tem registro na humanidade. Então, se você tem interesse em estudar Ayurveda, além dos cursos presenciais que eu tenho correndo agora, que está ainda a gente ainda está em aula de vários cursos em várias cidades no Brasil todo, lá do Nordeste até o sul do país. Agora eu estou começando a finalizar o curso online de formação em Ayurveda.
mais ou menos no dia 4 ou 5, vocês vão receber todo o material sobre esse curso. E aí, quem quiser fazer, está super convidado. Eu não consigo adiantar muita informação aqui, porque a gente está fechando alguns detalhes, mas já está chegando, ó, daqui a 3 dias. Então, espera um pouquinho que vocês vão ter mais notícias aí sobre o curso, e eu tenho certeza que é um curso para transformar mesmo. E é um curso que é direto em conexão com o Dr. Raj, lá da Índia, né? E por ser online, a possibilidade de aproximação com a Índia fica ainda muito maior. E depois fica o convite também para quem quiser fazer os campings práticos de Ayurveda. A gente também vai começar a oferecer assim que acabar essa pandemia, né? Para fazer tudo na devida segurança. E um convite maior ainda é para quem quiser ir à Índia comigo, visitar os meus mestres, estudar diretamente com eles também. Eu faço isso 2 vezes por ano, levo pessoas para a Índia. Então, só para vocês entenderem mais ou menos aonde se insere esse meu trabalho de formação com a Ayurveda. Então, agora vamos direto para a nossa aula. Vamos começar com o nosso mantra, tá bom? Então, vamos lá. Fecha os olhos, respira fundo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantraye Amrita Kalashahastaya Sarvamaya Vinashanaya Trailokyanadhaya Shri Mahavishnave Namaha Namami Dhanvantarim Maridevam Sura Sure Vandita Pada Padmam Loke Jara Rupayam Rityunasham Dataram Misham Vividaushadinam Começamos então. Hoje foi um dia muito atípico aqui. Eu estou no extremo sul do Brasil, quase no Uruguai, quase no Chuí. E hoje o dia demorou para clarear. A gente passou por uma tormenta, muito vento aqui, e parece que o dia ficou noite hoje, o dia inteiro. E a gente teve também aqui na região sul aquele meteoro que passou e explodiu e fez a noite virar dia. O dia virou noite, a noite virou dia. Não sei se vocês viram o vídeo sobre esse meteoro. Bom, dentro de todos esses aspectos diferentes do dia de hoje, eu acho que também merece essa aula, essa aula um pouco diferente. Por que eu chamo diferente? Porque é um olhar para a saúde humana que é muito difícil a gente entrar com esse diálogo na tradição contemporânea médica. É claro que tem gente fazendo esse esforço de trabalhar coisas mais vibracionais, mas hoje a gente vai tentar falar um pouquinho sobre a digestão emocional, mas para falar sobre a digestão emocional, eu quero falar sobre esse corpo emocional que a gente tem. No curso de Ayurveda, uma das aulas que eu adoro dar é a aula sobre os pontos Marma. Para quem não sabe, o nosso corpo tem vários pontos em que existe uma união energética muito grande nesses pontos e pode, inclusive, coincidir de ter união de várias coisas, veias, ligamentos, tudo no mesmo lugar. Mas o grande fato é que Marma, os pontos Marma, são pontos de encontro de energia de prana muito fortes. E quando a gente aprende a manipular esses pontos, a gente aprende a liberar energia ali e a gente consegue, só com a aplicação de Marma, curar muita coisa na pessoa. Vou dar um exemplo para vocês. Esses dias, eu estou mexendo no pescoço porque esses dias eu tive um torcicolo muito feio. E consequência de uma dormida que eu dei e coloquei o travesseiro mal e dormi mal posicionado e acordei com muita dor e na hora que fui virar deu aquele torcicolo. E eu estava com muita dor e não conseguia mexer.
E eu percebi isso na hora que eu sentei para dar aula. Eu estava dando aula e não conseguia mexer para lá e para cá. Aí eu falei, gente, espera um pouquinho que eu vou pressionar os pontos marmas aqui. Eu comecei a manipular uns pontos marmas, comecei aqui no pulso, aqui no meio do braço, aqui perto do ombro e aqui atrás alguns pontos. E depois que eu manipulei, demorei 30 segundos, eu estava mexendo meu pescoço de novo. Alguns alunos até riram, porque parece simples, né? Mas a gente tem que saber exatamente como manipular e onde manipular. E o que esse ponto se conecta. Alguém me fez a pergunta no grupo do Instagram sobre colocar óleo no umbigo. O umbigo, por si só, é um ponto marma. Então, o conhecimento sobre isso é muito importante. Isso é matéria do curso de formação de Ayurveda. É uma matéria muito sensível. A gente aprende sobre os pontos, mas o estudo é eterno. Cada dia que eu vou na Índia, eu tento entender um pouco mais, conhecer alguém que tem mais conhecimento sobre marmaterapia. Mas o fato é que isso constitui parte muito sutil do nosso corpo. E aí, nos meus estudos de marma, além de fazer a marmaterapia, que são a acupressão dos pontos específicos e mapeados no corpo, eu comecei a entender que esses pontos também conseguem dizer para mim o que acontece no corpo da pessoa, no corpo físico e no corpo emocional. Então, às vezes, eu utilizo pequenos toques em regiões da pessoa para tentar ler o que aquela concentração de energia está dizendo para mim. Então, a gente faz marma pariksha, ou seja, a gente faz um diagnóstico a partir dos pontos marma. Também é possível, isso é um saber, né, que a gente vai desenvolvendo aos poucos. Além da clássica leitura de pulso que a Ayurveda tem, como também tem a medicina chinesa, né? O fato, então, é que nós somos um corpo energético. Se eu pegasse, por exemplo, a minha imagem e colocasse ela num microscópio, eu ia ver cada vez mais que a malha da minha pele, ela tem espaços vazios. E cada vez mais que eu conseguir ampliar essa imagem, eu vou ver mais espaço vazio, até o momento ver o átomo. Mas se eu chegar no átomo, eu vou conseguir ver que esse átomo também tem um monte de energia e suspensão ao redor dele e tem um núcleo maciço. Mas se eu pegar esse núcleo e conseguir ampliar mais ainda, e a gente não tem tanta tecnologia para ver isso, eu vejo que até o núcleo de um átomo é também energia. Então, quer dizer, nós somos corpos energéticos ambulantes. E a gente classifica a energia mais densa como o corpo físico e a energia menos densa como o corpo energético, que pode ser a nossa mente, por exemplo. Mas, na verdade, tudo é energia. E tudo no universo é energia. E talvez a coletividade de toda essa energia universal seja o que a gente tenta entender como Deus, por exemplo. Eu costumo dizer que é muito difícil hoje, né? É preciso muita fé para acreditar que não existe Deus. É só com fé. Porque consciência já não é possível mais. Se Deus for essa energia universal, a gente já tem conhecimento suficiente para entender que a gente sai dessa fonte e a gente é essa mesma fonte. Todo mundo compartilha a mesma fonte. E aí, quando a gente começa a entender os corpos energéticos, tem uma dinâmica na nossa fisiologia e na nossa anatomia, que é a fisiologia e a anatomia energética do corpo, que não é só o que a gente entende sobre órgãos, sistema digestório, sistema de excreção e tá. Não. Existe também uma fisiologia e uma anatomia energética do corpo. Para não aprofundar muito em coisas técnicas, eu vou falar de algo que talvez todo mundo aqui já tenha escutado, que são dos chakras, né? Os chakras que a gente estudou, os principais chakras, ficam ao longo da nossa coluna vertebral e são centros energéticos muito fortes. Começa lá embaixo, no Muladhara Chakra, que muita gente chama de chakra base, mas Muladhara, Mula significa raiz, né? O chakra raiz fica ali na base da coluna, no cóccix ali. Ali é um dos centros energéticos. E termina no Sahasrara Chakra, que é o último chakra aqui em cima. E aí a gente tem todos os outros chakras ao longo da nossa coluna vertebral. Esses chakras são vórtices de circulação de energia. Opa, volta. Esses são vórtices de circulação de energia. E essa energia tem um sentido de ser espiral. Isso a gente estuda no curso de Ayurveda, a gente entende exatamente por que essa configuração energética assim. Mas a gente não vai aprofundar. Eu só quero dizer que os chakras, não sei se vocês já viram, eles são representados com pétalas
Vocês já viram isso? E cada chakra tem uma quantidade de pétalas. Essas pétalas, elas representam as vrittis. O que são vrittis? São propensões. Propensões de quê? Propensões da mente mesmo. O que eu preciso dizer para vocês é que toda vez que a mente opera indo para o externo, é porque ela quer aprender com esse externo. E a gente vai lá no externo, captura e aprende. O ideal, uma mente perfeita, seria aquela mente em que a gente captura tudo que está lá fora, não produz julgamento sobre aquilo, só aceita, recebe e aprende com aquilo. E a gente sabe que isso é muito difícil, porque nós somos seres com um grande livre-arbítrio e a gente tem o livre-arbítrio, inclusive, de apegar à situação. Então, por exemplo, acontece algo ruim com a gente, vamos supor, por exemplo, que tu está no trabalho e aí alguém fala mal de ti, tu escuta e fala assim, ai, fulano trabalha muito mal, fulana trabalha muito mal, não consigo suportar uma pessoa chata, extremamente chata, queria que ela fosse mandada embora. Aí imagina que você escutou isso. Essa fala demorou 15 segundos, 30 segundos, vamos pular. 30 segundos. E aí tu vai para casa, aí você fica estressado, briga com sua família porque aconteceu algo com você. E aí chega o teu parceiro ou a tua parceira e pergunta-se, o que aconteceu que você está assim tão ranzinza? E aí a pessoa vira e fala assim, o meu dia foi um cocô, meu dia foi péssimo. Aí ela insiste, o parceiro ou a parceira insiste. Por que foi péssimo? E aí tu conta, porque alguém falou muito mal de mim. Aí essa pessoa pergunta, e quanto tempo durou isso? Aí a outra pessoa vai dizer, como assim? Quanto tempo durou? Quanto tempo ela ficou falando mal de ti? Eu falei, não, na hora que eu percebi, foram ali 30 segundos que ela falou muito mal de mim, aquilo me desabou. Aí meu dia foi péssimo. Olha que engraçado, a gente se apega à situação. 30 segundos foi suficiente para acabar com 24 horas. E aí a gente nomeia o dia como péssimo por causa de 30 segundos, mas o dia tem 24 horas. E aí a gente fica apegado àquilo. E relacionamento, mesma coisa. A gente se apega ao relacionamento de um jeito que a gente não gera liberdade, a gente gera prisão, aprisionamento. É como se o relacionamento fosse uma posse, né? E aí a gente fica prisioneiro dessa posse. Só que quanto mais a gente tenta prender, a gente percebe que nós estamos nos prendendo mais do que a outra pessoa. E aí a mente tem essa capacidade de gostar dos objetos externos e se apegar. E é por isso mesmo que, às vezes, a gente se apega ao alimento. A gente se apega para compensar um descompasso emocional que a gente tem. E a gente vai lá na comida, como se aquilo nos desse o conforto que a gente não acha ou que a gente não consegue criar e perceber na nossa própria vida. Então, cada chakra, ele tem uma pétala. E essas pétalas, elas são propensões mentais. A raiva, o desespero, a tristeza, a angústia, os ciúmes. Isso tudo está registrado, são energias que movimentam e que empacam as energias desses chakras, tá? E aí, cada propensão, ela é mental, ela é uma barreira para a nossa evolução existencial, ou seja, nossa evolução enquanto corpo, mente e alma. Porque cada vez que a gente dá vazão para essas emoções, eu não estou dizendo que você não pode ter uma reação triste. Morreu alguém que você gosta muito, você percebeu, bateu a tristeza, pronto, foi embora. Mas tem gente que se apega a essa tristeza. E isso é a fórmula para ter psicopatologias e patologias físicas também, a partir da mente que não está funcionando como deveria, né? E aí a gente percebe, então, que a emoção é a raiz para qualquer doença. Porque é por causa das emoções desordenadas que a gente come demais ou come de menos. É por causa das emoções desordenadas que a gente faz algo de um modo que a gente não deveria fazer. As emoções, elas são base para saúde e para todo tipo de adoecimento. Porque a gente executa tudo a partir das nossas emoções. Elas são o motor das nossas ações. Quando a gente quer algo, isso passou pela emoção. E aí a gente tem que ter uma mente esperta para aprender a selecionar. Então, cada chakra, quando a gente encontra cada chakra, quando a gente chega aqui no chakra, vocês chamam o Ajna chakra, como é que chama aqui? Que vocês chamam o terceiro olho. Quando a gente chega nesse terceiro olho, a gente conta, então, 50 pétalas, ou 50 propensões da mente. E é engraçado porque ela fecha com 50
fonemas do sânscrito. E aí vocês têm que entender que o mantra em sânscrito ele foi pensado para vibrar de certa maneira que ele vai ajudando a energizar os chakras. Por isso que na Índia existe mantra chikitsa, tratamento com mantra, que ele ajuda a regular os chakras. Mas adianta ficar fazendo mantra? Adianta você ir no terapeuta e ele falar, vou alinhar teus chakras? Não, não adianta. Ele pode até ser uma pessoa cheia de poderes, superpoderes, e emanar uma energia que ajuda ali no momento a alinhar teu chakra. Mas na hora que você levantar dali, vai estar desalinhado de novo. Sabe por quê? Porque o que mantém os teus chakras em total vigor, funcionando espiralmente no fluxo energético que ele deve funcionar, são as tuas ações e os teus pensamentos, as tuas falas. É isso que faz você... Porque não adianta nada eu falar assim, vem cá, alinha meu chakra, e depois eu saio dali e falo assim, pá, vontade de matar aquele colega de trabalho que fala mal de mim. Filha da mãe. Não adianta, tu tá reverberando em você de novo toda a energia, né? Então a gente tem que cuidar das nossas ações, falas e pensamentos, que é assim que a gente executa karma, né? Então, quando a gente cuida disso, então a gente começa a cuidar da nossa saúde. Aí, deixa eu só puxar o banco aqui. Quando eu falo de gestão emocional, pensa numa coisa. Vamos lá. Vocês já perceberam quando a gente toma um choque emocional, às vezes a gente até vomita? Você viu alguma coisa muito chocante, às vezes você até vomita, porque o corpo não aguenta digerir aquela situação e ele quer botar para fora, mas o jeito dele fazer isso é botar fisicamente para fora. Ou às vezes ele fala assim, você pode estar morrendo de fome, você vê um acidente na hora do almoço, na hora que você está indo para almoçar, você não consegue mais comer aquilo. Por quê? Porque o corpo já não está conseguindo digerir aquilo que tu viu, você vai pôr mais comida ali? Não dá. A gente tem que entender que o que é digestão? Digestão é transformar. Vocês lembram que eu falei do Agni? O Agni transforma a maçã no... Aliás, quem não viu as aulas anteriores do Conexão Ayurveda, vai lá, porque é muito importante. Às vezes eu cito as aulas para a gente continuar aqui. Eu falei que é transformar a maçã em produto humano para a nossa nutrição e produzir energia para a gente. Então, os pensamentos funcionam assim também. Às vezes, algo nos acontece, a gente tem uma emoção tão forte que ela começa a reagir na nossa estrutura física. E aí a gente começa a criar doenças psicossomáticas. Sabe o que é bonito? Que se a gente para pensar, em 1899, Freud ele lança o livro dos sonhos e a gente começa com mais profundidade aqui no Ocidente a falar sobre a mente. A partir das estruturas dos sonhos, tá tudo bem. 1899, ele publicou com a data de 1900 para ser o primeiro livro do século, o primeiro grande livro do século. E realmente foi um dos grandes livros do século. E eu acho que até hoje é um dos grandes livros que a gente tem na ciência. A partir dele, muitas coisas surgiram de avanço nos estudos da mente, né? Só que se a gente for parar para pensar, há mais de 6.000 anos, a Ayurveda fala que as doenças têm origem psicossomáticas. Ou seja, enquanto aqui no Ocidente a gente tem 900, 2020, 120, 121, tem 121 anos que nós estamos dizendo que sobre a mente com mais profusão. Tem 6.000 anos, no mínimo, de registro que o Ayurveda fala sobre a mente e coloca ela como papel definidor na nossa saúde. Olha a diferença, olha o caminho que a gente já trilhou no Ayurveda. E aí, é muito difícil, né, quando alguém fala assim, esse Ayurveda não serve, esse Ayurveda não tem base científica. Como assim? A gente tem mania de dizer que não tem base científica porque a gente não entende. Mas, na verdade, a pessoa que não está entendendo, ela precisa estudar mais para compreender o tipo de olhar científico que se colocado ali. Porque o jeito de fazer ciência ocidental é um jeito. O jeito da gente olhar para a filosofia védica é outro jeito. Mas não quer dizer que eles não estejam falando da mesma coisa. Só que tem que ter sabedoria para poder fazer esse intercruzamento. E aí fica o desafio, né? Não adianta falar do que a gente não sabe. Senão vai ser só achismo. Mas o fato é que o Ayurveda ele é especialíssimo em cuidar da mente. E aí, quando eu estou falando, por exemplo, se eu olho lá para fora e eu vejo ali fora, eu estou vendo uma árvore, tá? Eu só sei que aquilo é árvore porque eu observei
a frequência daquela árvore e traduzir aqui dentro como árvore. Como assim, Eric? Vamos lá. Fala uma coisa que você já viu no mundo. Então, vamos lá. A árvore. A árvore é uma das coisas que eu já vi no mundo. Qualquer coisa. A árvore é uma delas. Só que o que é essa árvore? Eu vou falar assim, a árvore é algo que tem verde e marrom. Eu falo assim, não, isso não é árvore, isso eu estou falando da cor. A árvore é uma coisa que tem uma forma assim, ó, lisa e reta, depois vários espetinhos lisos, depois várias estruturas assim ramificadas. Não, você está falando da forma. Eu quero saber o que é a árvore. Talvez o melhor jeito de dizer o que é árvore é aquilo que, quando a gente olha, a gente tem a sensação de arvoritude. Porque é difícil. Toda vez que a gente quer explicar algo, esse algo a gente vai explicar pela forma e pela cor. Olha só, cor é vibração. Cada cor tem sua vibração. Forma também é uma diferença só de cor. Eu sei que essa aqui é a forma da minha cabeça, porque a cor aqui é diferente da cor aqui, que é diferente da cor do cabelo. Eu consigo causar dissociações na minha imagem e depois associar tudo junto e falar isso é um rosto. Então, também é sobre cor que eu estou falando, então também estou falando sobre vibração. No final das contas, tudo que a gente capta do mundo exterior é vibração. Vibração olfativa, vibração de luz, vibração auditiva, né? A vibração que chega na nossa pele, a gente capta essa onda e percebe ela enquanto toque. A vibração que a gente faz sináptica, quando algo encosta na nossa língua, a gente entende o sabor, tudo é vibração. E aí eu digo, se tudo é vibração, e quando eu só consigo entender a imagem dentro da minha cabeça, o mundo lá fora é lá fora mesmo ou é aqui dentro? Porque se eu falar para você que descrever aquela árvore que está ali, do lado de fora da minha casa aqui, cada um vai descrever de um jeito diferente. A árvore é a mesma. Será que é? Pergunta difícil, né? Porque aquilo que está ali, está ali. Mas cada um processou aquilo da sua maneira. Ou seja, o mundo externo é um para cada pessoa. Por isso que a Ayurveda fala que tudo que está lá fora é Maya, ilusão. Porque tudo tem a ver com como a gente percebe e o que a gente também ignora, né? E aí a gente começa a pensar que se tudo lá fora é ilusão, a gente cria esse mundo na nossa cabeça, porque lá fora é tudo vibração. Só que os nossos aparatos do sentido, eles estão, de certa maneira, prontos para captar essa vibração e o cérebro traduzir. E ele traduz em quê também? Em onda. A gente pega aquela onda, ela entra pelos nossos órgãos e vira onda cerebral. E aí essas ondas cerebrais são lidas e formadas imagem, ou imagem sonora, ou imagem luminosa. Mas, no fim das contas, tudo no mundo é criado aqui, na nossa cabeça, no nosso cérebro e aqui também. Porque a inteligência emocional é algo muito importante. A Ayurveda já fala disso há 6.000 anos. A gente estuda a inteligência emocional há muito pouco tempo. A união da inteligência racional e emocional é o que a gente chama de emoção no final das contas, tá? E de mente também. Então, tudo que a gente forma aqui dentro. Então, cada um está formando o seu mundo. E aí que eu acho muito interessante, porque o trabalho que eu faço com a Ayurveda, além de propor todo o tratamento medicamentoso fitoterápico, de analisar as doenças, é também analisar a narrativa que a pessoa faz do mundo e de si mesma. E tentar mudar essa narrativa, ou corrigir essa narrativa para que a pessoa tenha auto-amor suficiente para ser a própria protagonista da sua história. Porque muitas pessoas se colocam como vítimas da própria história. E elas entregam a narração, o roteiro e a direção da vida para quem quiser. Elas aceitam o julgamento que as pessoas fazem delas, e aí aquelas pessoas que estão julgando passam a ser diretora da própria vida da outra pessoa. E o que eu tento fazer é empoderar as pessoas para que elas sejam as diretoras, narradoras e roteiristas da própria vida. Isso é parte do trabalho que eu faço, que eu acho extremamente importante, porque essa vida, ela veio aqui como Eric, não é à toa. Eu me identifico como Eric hoje, mas amanhã eu sou parte do todo, né? Eu sou esse todo, eu sou você também sou eu. Mas por algum motivo de aprendizado, a gente veio com essa noção do eu, do ego. E eu me identifico como algo diferente de você hoje.
Mas é preciso acertar esse reloginho para que você entenda o quão profundo e amoroso é se perceber como eu, para depois tu se perceber como todo. Sem se perceber como eu amorosamente, não tem como perceber como todo. O maior ato de maldade que tu vai fazer na tua vida é ficar criando auto-julgamento, porque você é perfeita ou perfeito. É criada a imagem e semelhança de Deus, não é isso que fala aí? Porque é isso, Deus é energia também, nós também. E essa energia, ela não tem julgamento. O julgamento é quando a gente cria formas na cabeça para dar conta desse mundo, entende? E aí, então, tudo no universo é divino. Tudo no universo é parte fundamental da existência. E aí, a aula é sobre digestão, né? E aqui é preciso passar por tudo isso. Eu quero só achar uma coisa aqui para vocês. Deixa eu só procurar aqui. Aqui. Achei. Eu vou botar aqui na tela para vocês verem isso aqui. Tá. Então vamos lá. Deixa eu puxar aqui para vocês. Presta atenção. Vocês estão vendo uma página aqui, tá? Da internet. Deixa eu destacar ela aqui. Aí. Que é um mantra que eu acho muito bonito, que é o mantra Purnamada Purnamidam, que ela é Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Aqui a tradução não está muito legal. Isso é perfeito, aquilo é perfeito. A melhor tradução é isso é sagrado, aquilo é sagrado. O que vem do sagrado é sagrado. O que fica depois do sagrado é sagrado. Se você tirar o sagrado do sagrado, fica o sagrado. Que haja paz. Lindo, né? Ou seja, esse mantra diz que tudo que existe no universo é sagrado. Tudo. O que é sagrado? Que eu estou dizendo de sagrado. Aí pode ser traduzido como perfeito. Tudo é expressão divina. Tudo. Eu, você, tudo. As situações, tudo é uma malha da existência divina. E é por isso que eu comecei falando assim, que a gente precisa se apegar menos ao que nos acontece e aprender a aceitar como aprendizado. E seguir a vida. Porque não adianta a gente ficar, ai, aconteceu aquilo muito sério comigo, aconteceu algo horroroso comigo. Claro, dói, mas se você não aprender a deixar para trás no passado o que aconteceu e seguir a tua vida prestando atenção no presente, nada de bom vai te acontecer. Porque o único lugar que tu consegue mudar alguma coisa é nesse presente. Tu não consegue mudar o que vai te acontecer no futuro. E olha que engraçado, a maior parte dos adoecimentos que começam psicologicamente é porque a gente não está ajustado no tempo, apesar dele ser relativo. Muita gente se apega ao que está lá no passado e fica no passado e vivencia o passado. Ah, aquela pessoa me fez muito mal. Ah, eu fiquei doente e aí foi muito mal para mim. E fica lá naquela doença lá atrás, ou naquele relacionamento que acabou lá atrás, ou na morte de alguém muito querido lá de trás, e fica lá. Gente, eu não quero julgar a dor de ninguém, tá? Todo mundo vai achar uma justificativa para a dor. O que eu estou querendo mostrar é como a gente precisa fazer para vencer esse obstáculo, que não é simples. É bom, ou pode ser super simples também. Mas eu aconselho a procurar uma ajuda profissional. Quem estiver passando por uma depressão, ansiedade, procura um terapeuta ayurveda, procura um psicólogo, ou procura alguém que faz esse trânsito aí dos dois, porque eu acredito muito que... Bom, eu vou falar sobre isso um pouquinho lá na frente. Então, quando você está presa lá no passado, você não vai resolver nada na tua vida. E você não vai conseguir mudar o que já aconteceu também. Ninguém faz essa mágica. Tu não tem esse superpoder de mudar o que aconteceu lá no passado. Então, tu volta para o presente e fala assim, é a partir de agora que eu posso fazer diferente.
E aí tu age no presente, com atenção plena no presente. O povo chama hoje de mindfulness, como se fosse novidade, mas isso é parte do que o yoga sempre falou. Então, tu age no presente, presentifica as tuas ações o tempo todo. Esse é o maior presente que você pode dar para você mesmo, viver o presente. E tem muita gente ansiosa. Aí quem fica lá no passado, fica grudada no passado, gera depressão, estagnação, não consegue sair do lugar. E tem aquelas pessoas que elas querem viver lá no futuro. E elas antecipam o sofrimento do futuro. Por exemplo, ai, se eu não conseguir, se não... Cara, espera. Vai acontecer lá no futuro. Se não conseguir, é lá do futuro, não é de agora. E as pessoas ficam tão ansiosas que elas já vivem ou a derrota ou vivem até a vitória do que vai acontecer lá no futuro. Mas não adianta você querer viver antecipado. Isso não vai mudar o que vai acontecer lá no futuro. Claro que você tem que ter uma mente positiva para o que vai acontecer, para você chamar para si essa energia da positividade. Mas não adianta ficar ansioso. Se você tem uma reunião importante no dia 10 de novembro, que vai mudar a tua vida, você vai ter que esperar o dia 10 de novembro. Você vai fazer a tua parte, que é, se é uma reunião que eu tenho que mostrar o meu valor, eu vou estudar, tal. Você vai se preparar. Isso é diferente. Mas você viver a emoção da derrota ou da vitória antes, não vai adiantar. Só vai te atrapalhar. É melhor tu viver o presente. E aí, você vive a tua preparação. Você vive o presente de se preparar para aquele dia. Mas foca na tua preparação, não lá no dia 10 de novembro. Entende? Essa é a diferença de uma mente saudável. E aí, quando a gente vai para a alimentação, o Charaka é muito claro. Charaka é um dos grandes autores do Ayurveda clássico, tá? Ele diz assim, e a Ayurveda é dos textos clássicos. Os livros contemporâneos é só uma vitrine para o que é a Ayurveda. Se você quer mesmo entender a Ayurveda, tem que ler os textos clássicos. Mas eu sugiro tu fazer um curso de Ayurveda para poder abordar esses textos clássicos, que eles não são simples assim de se abordar. Posso até mostrar para vocês aqui. Por exemplo, quando tu abre aqui, esse é o Charaka Samhita, tá vendo? Ele é estudado assim, ó. Ele tem os slokas em sânscrito, depois uma explicação. Mas o texto são esses versos. E a gente vai decifrando esses versos, né? E esses versos falam sobre saúde. Esses versos a gente chama de slokas, tá? Então, o Charaka, ele diz muito claro, ele diz assim, sob forte emoção é preferível não comer. Porque sobre forte emoção, tu está tentando digerir essa emoção. Se você come, você está dividindo o teu processo digestivo, você não vai conseguir produzir nutrição. Vamos supor que um dia você ficou super ciumento por algo que aconteceu com o seu cônjuge. Melhor não comer nesse momento, porque senão você não vai conseguir digerir. E repensar, porque o ciúmes é algo muito doentio, né? Tem que repensar. Para que isso? Ninguém é posse de ninguém, né? Você tem a opção de começar, de terminar, de manter. Entende? Então, não fica aí nessa emoção, agarrado, grudado nela, tá? E aí, quando a gente começa, então, a perceber que a emoção tem uma forte influência na alimentação, a gente, então, tem que levar de novo para o presente o ato de comer. Aí o ato de comer, ele é presentificado. Agora eu vou pensar só na comida. Então não bate papo, não conversa, não fica pensando na vida. Pensa no teu alimento, como que aquilo está te nutrindo. Percebe aquilo descendo, te nutrindo. É o melhor jeito de se alimentar. E as emoções, a gente tem que aprender a digerir. É só quando a gente digere que a gente consegue transformar tudo em aprendizado. Aprendizado é nutrição também, porque ele nos leva a evoluir. Eu costumo dizer que o Agni é a capacidade de transformar o mundo externo em algo aceitável ao mundo interno. Vou voltar essa frase. Eu que estou falando essa frase, tá, gente? Não está escrito lá nos clássicos. A partir do que eu penso sobre Agni. Agni, que é o nosso fogo, não só digestivo, mas metabólico, Agni é a capacidade de tornar o mundo externo suportável ao mundo interno. Como assim, Eric? Tu viu uma situação lá fora
e tu tem que digerir. Quem faz essa digestão é a Agni. E a gente não tem só a Agni como Agni principal, fogo digestivo aqui no nosso duodeno. Existem Agnis dentro das nossas células que fazem digestão. Então, você viu aquela situação, primeira digestão está aqui. Você transformou isso em imagem. Depois está na tua mente. Você tem que transformar que nem aceitável. Porque se não ficar aceitável, pode te dar um choque. Tu pode entrar em um colapso psicológico. E esse colapso psicológico te levar a um colapso físico. E tu perde os sentidos. A gente chama, tem uma doença com esse nome na Ayurveda, apasmara, quando a gente não consegue associar a realidade. E a gente entra em colapso e tem até uma, como chama quando a gente começa a tremer e eu lembro os nomes em sânscrito e me esqueço os nomes em português. Epilepsia, por exemplo. A gente chama epilepsia, é um jeito pobre de traduzir apasmara, tá? Mas a gente tem a perda dos sentidos, assim. Muita gente fica louca porque elas não conseguiram digerir o que aconteceu no mundo externo. As grandes calamidades, as grandes guerras, as pessoas ficam loucas porque aquilo é tão pesado para digerir que aquilo fica como algo indigesto dentro da gente. E aí a gente adoece. Gente, digerir é promover saúde. Indigestão é o caminho para levar à doença. Tudo que acontece no mundo é preciso digerir. Olha, se a pessoa perder um filho, em algum momento ela vai ter que digerir isso. Porque senão ela mesma não vai conseguir viver. Se a pessoa está passando por uma doença muito forte, é melhor primeiro que ela aceite que está doente, até mesmo para levar o tratamento para frente. Eu sei que é difícil dizer isso, tá, gente? Mas ela leva o tratamento sabendo que está doente, aceita essa doença para poder transformar. Porque se ela não aceitar, vira uma indigestão. E aí é uma bola de neve, fica mais doente ainda. Está entendendo como é muito importante? E isso é digestão emocional. Gente, a aula de hoje não é muito longa, não, tá? Porque ela é só uma introdução, porque muita coisa depende de muito conhecimento mais técnico do Ayurveda. E eu adoro dar essa aula de Ayurveda mente. A aula de Ayurveda mente do curso de formação, ela está incrível, assim, ela está longa, mas assim, bom, quem quiser fazer o curso vai ver e eu sei que vai gostar, porque eu tenho uma paixão por falar disso. Eu pesquiso muito sobre isso. Eu estou indo nos textos clássicos e clássicos e clássicos e profundos que não estão só no Ayurveda, mas estão em outros sistemas filosóficos e médicos da Índia, que pouca gente tem acesso. Porque é complicado, tem que achar quem traduza daquela língua. Então eu vou lá naqueles mestres que estão escondidos ali na Índia, nas vilas e tal, e começo a buscar o conhecimento deles, né? E isso é fantástico. Um dia, quem quiser fazer uma viagem na Índia comigo, está convidado. Eu levo para estudar Ayurveda também. Mas eu sempre recomendo as pessoas estudarem no Brasil antes, para já ir com algum saber, para aproveitar mais a viagem para a Índia. Mas, enfim, eu adoro falar sobre isso, porque o grande segredo da vida está em Chitta Vriddhi Nirodha, que é a primeira frase do texto clássico, deixa eu ver se ele está aqui, do texto clássico do yoga, ele não está aqui, está na outra prateleira, no outro quarto, que é o Yoga Sutra de Patanjali. O objetivo do yoga é Chitta Vriddhi Nirodha. O que é Chitta Vriddhi Nirodha? É cessar as oscilações da mente. Uma mente que oscila demais é aquela mente que está perdida para todos os lados. Na Ayurveda, uma das palavras para doença é vyadhi. Di é uma raiz que significa mente. Mente espalhada, vyadhi, ou seja, tua mente se espalhou. Agora, quando a gente está meditando, quem aí do yoga sabe, quando a gente medita e entra naquela sensação de que a gente é um com o todo, um com Deus, a gente chama essa sensação de samadhi. Samadhi é de novo, né, que a mente é juntar, trazer para junto a mente. Ou seja, quando a tua mente está aqui, focada em um lugar só, é saúde. Quando ela está espalhada, é doença. Vou dar um exemplo para vocês. Isso está lá no Bhagavad Gita, ok? Imagina que existe uma carruagem. Essa carruagem ela tem 5 cavalos. Ela tem o cocheiro está segurando a trela, que entre ele e o cavalo, né? Está segurando, eu esqueci o nome, mas vou chamar de trela aqui agora, mas a guia que ele conduz os cavalos. E aí tem um passageiro e tem a carruagem.
Esse passageiro é a coisa mais importante, né? Porque é por ele que a carruagem está existindo e está levando e tá andando. Porque se não tivesse passageiro, não tinha necessidade de ter carruagem. Esse passageiro é a nossa alma. A carruagem é o nosso corpo. O cocheiro, ele é a nossa inteligência. Que na Ayurveda a gente classifica isso, é mais técnico, mas a gente chama de buddhi. A trela é a nossa mente, que conecta a inteligência aos 5 cavalos. Os 5 cavalos são os 5 órgãos do sentido. Se a inteligência soltar a rédea, obrigado, se a inteligência soltar a rédea e deixar a rédea solta, os cavalos vão querer cada um ir para um lado. Isso vai entrar, a carruagem vai entrar em colapso. Então, a mente sozinha, ela tende a acompanhar os órgãos do sentido e se apegar aos objetos. É a tendência da mente. Agora, se tu pega a tua capacidade de discernir bem, que a gente chama isso de inteligência, e agarra ela e gruda a mente nela, a mente vai conduzir os órgãos do sentido e não ser conduzidas por ele. Isso é samadhi. E aí, uma vez conduzindo bem a carruagem, vai continuar na estrada perfeita, sem nenhum problema, e aquela alma vai ser conduzida ao destino dela. Qual é o destino da alma? É chegar no final e ter aprendido o que precisou aprender nessa experiência humana. Esse é o caminho do Dharma. Tá? Então, quando a gente começa então a perceber que a mente desempenha um papel principal, porque é com ela que a gente aprende, mas é através dela também que a gente se desvia do aprendizado, passa a ser fundamental a gente ter uma maior compreensão sobre tudo isso para a gente lidar com a nossa própria saúde. Eu não estou falando só em ser terapeuta, não. Imagina você começa a entender isso e você usa isso para você se evoluir, que a principal razão da nossa existência é a nossa autocondução. Aí as coisas funcionam lindamente. Entende? E aí a gente aprende o que é a digestão emocional. Se eu for resumir em uma frase, o que é digestão emocional? É aprender a suportar aquilo que está lá fora. Porque aquilo que está lá fora nos serve tão somente de aprendizado. O que está lá fora não foi feito para te derrubar, para te agredir. Foi feito para você aprender. Mas como nós somos seres pensantes, às vezes a gente relaciona tudo como sofrimento ou como alegria. Na verdade, tudo não passa de aprendizado. Uma outra metáfora que eu costumo usar é um tigre cai no buraco, o que ele vai fazer? Ele vai... Desculpa, deixa eu pegar. Um tigre cai no buraco, o que ele vai fazer? Ele vai tentar sair. Ele vai ficar tentando até conseguir sair. Se ele não conseguir sair, ele vai morrer tentando. Vai morrer de cansaço. Um ser humano cai no buraco, o que ele faz primeiro? Oh, Deus, por que eu? Eu não merecia cair nesse buraco. Por que tinha um buraco no meu caminho? Depois ele começa a autoculpar. Por que eu passei aqui? Eu não mereço isso. Ou eu mereço isso mesmo. Depois que ele já esgotou toda a força dele, lamentando, ele fala assim, olha, talvez eu possa tentar sair. Mas aí ele já perdeu metade da força. Vamos ser igual o tigre. Vamos aprender que se a gente agir no presente, a gente entende que tudo é aprendizado. E o que a gente tem que fazer é continuar o movimento. Bom, gente, essa contribuição da aula de hoje, para mim, é o começo de uma grande abertura da mente quando a gente começa a entrar nesse assunto. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai abrir o canal lá do Telegram para vocês comentarem, mandarem perguntas. A gente está chegando na reta final. Daqui a pouco eu vou dar notícia para vocês sobre o curso de formação. Eu trabalhei muito durante meses com o meu mestre lá da Índia, o Dr. Adif, para criar esse curso e fazer esse curso uma experiência boa para todo mundo, inclusive sendo online. Tá especial mesmo, não é papo de vendedor. É papo de quem é apaixonado pelo que faz. E é uma baita oportunidade. Eu espero que quem esteja interessado esteja comigo aí nas aulas online, porque é a coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida é falar sobre a Ayurveda. Eu não sou o único professor, tem algumas surpresas aí, inclusive o meu mestre também vai dar aula, e algumas aulas, inclusive, ao vivo. Então, tá especial, gente. Eu estou muito emocionado de ter conseguido criar esse curso da maneira que ele está sendo e está tendo a parceria aí do Tala Veda entrando com a gente para somar e fazer algo
uma experiência ainda mais linda. A gente está programando um baita curso presencial, que não é um curso de formação, mas é um encontro para quem já é terapeuta ou para quem está estudando nosso curso, que é um encontro de aprofundamento prático com os terapeutas muito experientes. Está muito linda essa criação, em lugares lindos, porque não é só no lugar no Brasil que a gente está fazendo parceria, são em vários lugares. Então, tem muita coisa boa para vir em 2021, né? Vamos desintoxicar esse 2020, torcer para esse Covid já sair de campo e a gente ter acolhido o aprendizado que ele trouxe para a gente e revolucionar aí a nossa existência e multiplicar isso para os nossos. Gente, muito obrigado. Amanhã a gente tem, eu acredito, vou ver na programação, posso estar errado porque eu não estou com ela aqui, mas a gente tem uma live de perguntas e respostas. Eu não decidi ainda se eu vou fazer no YouTube ou no Instagram. Provavelmente eu vou fazer no Instagram, tá? E aí vai ser 1 hora de live. Então, manda as perguntas. Eu já estou com uma lista de perguntas ali, aí eu vou conectar com a Nina, do Tayla Veda. Então, vai lá, @ericayurveda ou @taylaveda, sigam a gente lá. Parecendo youtuber agora, né? Siga, dê um curtir, dê um like, mas siga lá para vocês acompanharem essa live de perguntas e respostas. Vou responder as que já mandaram, mas também vou responder as que aparecerem ao vivo. Nos vemos, tá bom? Namastê. Muito obrigado.